A Júri News entrevista a presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, Vanessa Mateus. Doutora Vanessa Mateus, é uma grande satisfação estar aqui com a senhora para falar sobre essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou o pagamento extras a membros da magistratura e do Ministério Público. A satisfação é minha, meu caro João, para falar sobre um tema que interessa tanto, tão caro à magistratura, que tem inquietado a magistratura brasileira. Como a AMB recebeu a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que mexeu na estrutura remuneratória da magistratura brasileira? A AMB recebeu essa decisão de forma muito preocupante, João. Essa decisão que foi prolatada pelo Supremo, ela mexeu de forma muito abrupta com a estrutura remuneratória da magistratura. Ela mexe em estruturas de produtividade, ela mexe em estruturas de acumulação de cargos, ela mexe em estrutura de carreira, ela diminui drasticamente a estrutura remuneratória da magistratura, e isso da noite para o dia, de uma forma muito repentina, de uma forma que não permitiu sequer a que os juízes e os tribunais se reorganizassem para trabalhar nesse novo quadro. Então, quando a gente fala em acumulação, por exemplo, a gente precisa que os tribunais tenham um tempo para se organizar para isso. Quando a gente fala de interrupção de pagamentos, a gente precisa de um tempo para que os magistrados tenham condições de se reorganizar, de reorganizar a sua estrutura para isso. E isso não foi feito. Ela vem de forma abrupta. Foi um julgamento que durou, entre a concessão da liminar e a prolação do julgamento, durou menos de 60 dias, e isso não permitiu que a magistratura se reorganizasse. Presidente, e a AMB já vinha atuando dentro do Supremo Tribunal Federal, já vinha mantendo diálogo com os ministros para discutir essa questão dos pagamentos extras? Vinha, um diálogo constante, um diálogo permanente, vínhamos mostrando a estrutura da carreira. A gente tem uma perda remuneratória muito severa ao longo dos anos. A gente perde para todos os índices inflacionários nos últimos 20 anos. Não teve nenhum ano em que a magistratura teve pelo menos a recomposição da perda inflacionária daquele ano, proporcional ao aumento da carga de trabalho. E isso foi fazendo com que a magistratura fosse reestruturando para absorver essa carga de trabalho. Para você ter uma ideia, nós aumentamos desde 2009, que é o tempo em que a gente tem o Justiça em Números do CNJ, nós aumentamos em 52% a carga de trabalho. Nesse mesmo período, nós aumentamos em 17% o número de magistrados. É óbvio que essa conta não fecha. 17% a mais de magistrados não dá conta de 52% a mais de trabalho sem comprometimento de fim de semana, de tempo de descanso, funções extraordinárias, criação de núcleos, criação de núcleos de absorção dessas demandas. Então, o CNJ passou a exigir produtividade, passou a exigir entrega, passou a exigir batimento de metas, e as metas foram batidas. Esse trabalho foi absorvido, mas ao custo de uma reorganização total da estrutura de trabalho e ao custo, então, de uma forma de compensação para essa reorganização da estrutura de trabalho, que hoje é modificada da noite para o dia. E após a decisão do Supremo, que com todos esses limites que foram impostos à estrutura remuneratória, como a AMB avalia os efeitos dessa decisão no dia a dia dos juízes brasileiros? Eu acho que a gente tem que avaliar essa decisão sob dois aspectos distintos. Em primeiro lugar, é o dia a dia hoje, do magistrado hoje. O magistrado hoje não sabe qual vai ser a sua remuneração do mês seguinte. Ele não sabe se ele vai conseguir honrar os compromissos assumidos no mês seguinte. Porque o juiz ganha mal, é óbvio que não é isso que a gente vem falar aqui. Num país em que a população tem uma desigualdade social imensa, é muito difícil a gente falar em ganha mal ou ganha bem. O que a gente tem que falar é qual o juiz, qual o profissional que a gente quer atrair para os quadros da magistratura. Quando foi confirmada a liminar no Supremo Tribunal Federal, o advogado que representava as associações falou: isso vai trazer um impacto na atratividade das carreiras. E esse é o segundo aspecto dessa decisão. Vai trazer um impacto na atratividade das carreiras. Hoje a magistratura é uma carreira muito menos atrativa, se você pensar em comparação com outras carreiras da área jurídica. E aí, eu me lembro que um jornalista na imprensa no dia seguinte falou assim: isso não é verdade, porque você abre um concurso hoje e tem 10 mil interessados.
qualquer vaga de emprego, num país desigual em que a gente vive e que a gente abre hoje, atrai muitos interessados. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de quais são os quadros que a gente quer atrair para a magistratura. E não há dúvida de que decisões que tornam a carreira menos atrativa financeiramente tornam essa atratividade diminuta. Quando a gente fala em carreiras jurídicas, quando a gente fala em estruturação das carreiras jurídicas, a gente tinha um modelo em que a gente pensava na magistratura como sendo o teto. Isso não é uma invenção da minha parte, a Constituição fala que o teto de todas as carreiras jurídicas é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente tem uma subversão dessa ordem, em que a gente tem uma série de outras carreiras mais atrativas do ponto de vista financeiro do que a magistratura, a gente subverte essa ordem de atratividade. A gente não fala em vocação, é óbvio que a gente fala em vocação, mas a gente quer juízes muito preparados para isso. Ou seja, a decisão do Supremo ela não tem reflexos apenas na questão remuneratória, tem outros aspectos envolvidos e uma delas é a atratividade da carreira. Diante disso, como a senhora visualiza esse futuro da magistratura caso a decisão não seja revertida? E quais serão as medidas que a AMB vai tomar a partir de agora para buscar sensibilizar os ministros e reverter essa decisão? A gente fala em questões estruturantes da carreira. Então, a atratividade da carreira, os quadros que a gente vai buscar, é um desses pontos, é uma dessas questões. Agora, tem muitas outras sendo discutidas e aí a gente não fala só dessa decisão do último dia 25. A gente fala de uma série de outras questões que dizem respeito a garantias da magistratura, que são garantias de independência, garantias de bom exercício da magistratura. Quando a gente fala em independência da magistratura, quando a gente fala em estruturação da magistratura, a gente está falando na sociedade. Nenhuma sociedade quer uma magistratura que ceda a pressões. E aí a gente não está falando só de pauta remuneratória, não. A gente está falando de garantias, por exemplo, como a vitaliciedade da magistratura. Hoje a sociedade sabe que um juiz pode decidir livre de qualquer pressão externa. Qualquer pressão externa, porque ele não vai perder o seu cargo. Ele vai perder o seu cargo se ele cometer um delito, se ele cometer uma falta grave em uma ação judicial, com o exercício do contraditório, um processo, uma acusação, a defesa e a sentença. Então ele pode perder o cargo. Às vezes se diz que o juiz não perde o cargo, só aposenta compulsoriamente. Não, não é verdade. A gente tem a perda do cargo prevista na Lei Orgânica da Magistratura, mas a gente tem um processo para isso. Quando a gente ataca as garantias da magistratura, a irredutibilidade dos vencimentos, a gente ataca a vitaliciedade, a inamovibilidade, a gente não mais consegue garantir que o juiz decida livremente, livre de pressões. E isso é uma garantia da sociedade, não é uma garantia do juiz só, não, de ter o cargo preservado, porque se ele se desviar, ele não vai ter esse cargo preservado. É uma garantia da sociedade que esse juiz não perca o cargo sem o devido processo legal. E aí, voltando ao que você me perguntou sobre o efeito na estrutura da magistratura dessa decisão, para além da questão da atratividade de carreira, que isso a gente pode falar num médio e longo prazo, a gente tem a prestação jurisdicional que pode ser afetada. Porque hoje a gente tem um poder judiciário pensado pelo CNJ com base em princípios de eficiência. Então, o CNJ exige de um poder judiciário cumprimento de metas, julgamento de processos em número maior do que o processo que entrou. Então, a gente tem que baixar o número de feitos em estoque, né? A gente chama de feitos represados, de feitos em estoque no Poder Judiciário. A gente tem que julgar um número maior dos processos que entrou. A gente tem tempo para julgar esses processos. A gente tem que ter celeridade, produtividade, cumprimento de metas, uma série de princípios que vão ao encontro dos princípios de eficiência pensados no modelo de iniciativa privada que o CNJ hoje exige do Poder Judiciário. Só que esse Poder Judiciário, pensado nesses princípios, não se coaduna mais com aqueles princípios remuneratórios antigos, em que todo mundo recebe os mesmos valores, independente de produtividade, independente de metas, independente de entrega, independente de celeridade. Hoje tudo isso precisa ser pensado.
E era isso que vinha sendo construído ao longo do tempo. Eram esses índices que eram analisados para a composição dessa estrutura remuneratória. É lógico que a gente sabe que existe uma Constituição, essa Constituição prevê um regime de subsídio e esse subsídio prevê um teto. Ninguém ignora isso, ninguém nem pretende ignorar isso. E isso foi deixado muito claro na decisão do Supremo. Nós sabemos que existe um subsídio, sabemos que existe um teto e que esse teto não pode ser ultrapassado. Mas nós compreendemos também que o modelo que a sociedade quer hoje do Poder Judiciário não se coaduna com uma remuneração horizontal sem se pensar em produtividade e cumprimento de metas. E era isso que a gente vinha construindo ao longo do tempo e é isso que a gente vai precisar analisar agora, como ficou após a prolação dessa decisão. Ao fim e ao cabo, não é só o magistrado que é atingido por isso. A sociedade é atingida por isso. Se o magistrado não tiver uma contraprestação para essa produtividade, muito além da produtividade regular, da distribuição prevista em lei, da distribuição prevista pela LOMAN, da distribuição prevista nos organismos internacionais, na distribuição de preservação dos índices de saúde mental. Os juízes decidem a vida das pessoas, decidem quem vai preso e quem está solto e quem está em liberdade, decidem com quem fica a guarda de uma criança, decidem quem vai ter vaga num hospital, decidem quem vai receber um remédio, decidem questões de Estado, decidem questões da fazenda pública. É necessário que haja um número razoável de decisões a serem prolatadas e que o que excede a esse número razoável seja absorvido por magistrados que possam fazer isso sem comprometimento da saúde mental. E isso vai ter que ser reanalisado e readequado com todos esses princípios pensados hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Presidente, muitos magistrados estão insatisfeitos com o rumo adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Como a AMB pretende representar esse sentimento da magistratura sem comprometer o diálogo institucional com os ministros do Supremo Tribunal Federal? O diálogo institucional vai ser sempre mantido. Esse é o papel das lideranças associativas, é manter o diálogo institucional. Ele vai ser sempre mantido. O que é importante que se faça aqui? Que se demonstre nesse diálogo qual é o sentimento da base da magistratura. Esse sentimento precisa ser ouvido, esse sentimento precisa ser levado à cúpula do Poder Judiciário. Esse é o papel das associações. É traduzir esse sentimento da base, é traduzir esses anseios, é traduzir essas preocupações, traduzir essas agonias para que elas cheguem à nossa cúpula, para que esses juízes sejam ouvidos. A gente tem situações hoje muito díspares na carreira da magistratura. A gente tem os aposentados que experimentam um fosso remuneratório muito considerável com os magistrados em atividade. A gente tem os juízes de início de carreira que não possuem nenhuma previsão sequer de aposentadoria, porque a aposentadoria foi derrubada. Hoje um magistrado não tem mais a aposentadoria integral como tinha antigamente, há 20 anos. Os magistrados que entraram há 20 e poucos anos tinham uma aposentadoria integral com contribuição integral, é bom que se diga. Hoje não tem mais. Então, são momentos muito díspares da carreira que têm preocupações diferentes e essas preocupações precisam ser levadas ao Supremo Tribunal Federal. Esse diálogo vai ser mantido com sobriedade, com serenidade, com assertividade, é bom que se diga, com muita diplomacia, e esse é o papel dos dirigentes associativos. É traduzir essa voz da base da magistratura. O debate público tem sido pautado por expressões como penduricalhos, supersalários. Como é que a AMB enxerga esse tipo de enquadramento para essas remunerações extras pagas aos membros da magistratura? Olha, eu entendo que a utilização dessas expressões, ela não é feita por acaso, João. Isso tem um objetivo muito claro. É criar uma ilusão sobre o que efetivamente se percebe na magistratura. Quando você escreve penduricalhos para chamar 13º, para chamar férias, porque é exatamente disso que se trata. O que é chamado de penduricalhos hoje? Tudo que não seja o subsídio. Então, quando você fala o subsídio tem que obedecer o teto da Constituição,
Ok, a Constituição diz quais são os parâmetros. Então, o teto é o subsídio do ministro, aí menos 5% é o subsídio, em linhas gerais, menos 5% é o subsídio do ministro do STJ, menos 5% é um desembargador. Tudo que está fora desse subsídio tem sido chamado de penduricalhos. Então, a palavra penduricalho esconde o 13º salário, que não me parece que ninguém na população acredite que não possa ser recebido por um magistrado. Quando a gente chama de penduricalho férias, a gente não pode achar que o juiz não deveria receber as suas férias se ele não puder usufruir das suas férias. Quando a gente chama plantão de final de semana, a gente precisa recrutar magistrados para fazer plantão no domingo. Quando a gente chama isso de penduricalho, a gente está escondendo o que efetivamente ele significa. São remunerações extraordinárias efetivamente devidas a qualquer trabalhador. A gente não chama, num processo judicial, quando um trabalhador entra com uma ação e vem pedir hora extra, férias que não foram pagas por um patrão, a gente não chama isso de penduricalho. Muito pelo contrário, a gente chama isso de verbas justas, de passivo trabalhista, de verbas trabalhistas. Por que para a magistratura isso é chamado de penduricalho? Então, de fato, outro dia uma colega nossa escreveu, chega de penduricalhos. E é isso, chega de penduricalhos, porque o termo penduricalhos esconde remuneração efetivamente devida. Efetivamente devida, que não se integra ao subsídio e nem poderia integrar. Se o 13º, por exemplo, tivesse limitado ao teto, nenhum juiz poderia receber 13º salário. E isso não pode ser chamado de penduricalho. Em nota pública divulgada após a decisão do Supremo Tribunal Federal, a AMB diz que a magistratura brasileira está em mobilização permanente. No que consiste essa mobilização permanente a partir de agora, presidente? Consiste numa série de atos que vão ser praticados pelas lideranças associativas nesse caminhar para demonstração e alteração desse estado de coisas. Então, essa mobilização permanente significa esse diálogo com a sociedade, significa esse diálogo com a imprensa, significa esse diálogo institucional com os ministros, esse diálogo com as lideranças associativas. E que bom se todas as carreiras tiverem representantes que possam levar ao Congresso Nacional e às cúpulas institucionais quais são as suas fragilidades, quais são as suas preocupações, quais são os seus pontos de interesse. E é isso que a gente faz e não é nada além de levar argumentos técnicos e consolidados para enriquecer o debate, porque nenhum debate é feito se for feito de forma pobre, nenhum debate é feito de forma efetiva, de forma a avançar. E é isso que essa mobilização permanente significa. Reuniões semanais de todos os dirigentes associativos para análise do quadro e apresentação de propostas, formulações de propostas aos gestores, à cúpula do Poder Judiciário, à imprensa, à sociedade, para que a gente possa avançar nesse diálogo de forma clara e efetiva. E como é que a senhora visualiza o futuro da magistratura brasileira, em que pese a discussão do momento seja remuneratória? Nós somos um país muito grande, de uma população muito grande e um poder muito grande. As mudanças nessa estrutura, elas são mais lentas do que a gente gostaria. Mas a gente precisa falar de um poder judiciário alinhado às demandas da sociedade. A gente tem hoje uma magistratura no Brasil que tudo é o maior do mundo. Então nós somos a maior associação de magistrados do mundo, nós temos o maior fórum do mundo, nós temos a sociedade que mais litiga no mundo, a gente tem os juízes que julgam o maior número de processos no mundo, a gente tem um poder judiciário que encontra pouco paralelismo em comparação com os outros países. A nossa estrutura é gigantesca, nós somos donos da nossa estrutura, nós somos donos, nós temos a nossa independência, o nosso quadro de servidores, o nosso data center, nós somos donos das nossas informações, nós cuidamos das nossas informações. Não é o salário do juiz que torna o nosso judiciário o mais caro do mundo, é a estrutura que nós caminhamos. E hoje, nós não podemos mais pensar num poder judiciário com a estrutura de outrora. A gente tem um poder judiciário que precisa dar conta a uma demanda crescente da sociedade. Nós temos número maior de processos todos os anos desde a série histórica do Justiça em Números do CNJ. A gente tem uma sociedade extremamente litigante, uma sociedade que leva tudo ao poder judiciário, e um judiciário que precisa dar conta dessa demanda com celeridade. Então, a gente precisa de um judiciário em transformação. Não adianta a gente pensar
na estrutura de antigamente. A gente precisa pensar em núcleos de justiça 4.0, em aperfeiçoamento de inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisão, em aperfeiçoamento das estruturas, em produtividade cada vez maior, em metas a serem atingidas, em redução de custos, porque não é possível a gente aumentar o custo na mesma proporção que se aumenta a demanda. Então, a gente precisa pensar em redução de custos, em melhor utilização e uma utilização mais racional dos recursos que a gente tem para uma entrega mais célere e efetiva. Isso demanda muito diálogo, isso demanda muita gente pensando, demanda muito boa vontade, e a magistratura tem. No que depender dos seus juízes, a gente não vai deixar a sociedade brasileira na mão. Os juízes têm acumulado, têm absorvido essa demanda crescente da sociedade. A gente tem julgado um número cada vez maior de processos ano após ano, à custa do adoecimento dos nossos quadros. Mas a gente vai se reorganizar e a gente vai continuar prestando esse serviço para a sociedade. E a gente espera que a sociedade esteja conosco nesse diálogo. Para finalizar, qual a mensagem que a senhora quer deixar para os magistrados neste momento, mas além dos magistrados, também para a sociedade brasileira? Nós esperamos que a magistratura tenha serenidade nesse momento, tenha união, e isso tem sido muito bonito de se ver, João. A gente tem visto uma união da magistratura. É óbvio que dentro de um quadro de 18 mil pessoas, existem divergências, existem debates, existem discussões sobre a forma de condução. Mas a gente tem visto uma magistratura muito unida com o propósito de preservar essa prestação de serviço à sociedade. A magistratura não esquece em nenhum momento que ela é parcela do poder estatal, e uma parcela muito relevante do poder estatal. É uma parcela do poder estatal que garante a prestação de serviços à sociedade, de preservação dos seus direitos, de preservação dos direitos individuais, de preservação dos direitos coletivos, de preservação do Estado democrático de direito, de preservação da liberdade de imprensa, de preservação dos direitos fundamentais de toda a população. Para isso, ela precisa exercer esse papel com a tranquilidade que é necessária, com a estrutura que é necessária, com a seriedade que é necessária, recrutando os melhores quadros que são necessários. A gente quer os melhores governantes, a gente quer os melhores gestores, a gente é chamado para escolher os melhores governantes, a gente quer o melhor poder legislativo possível, a sociedade é chamada para escolher esse legislativo, na magistratura não. A gente tem uma outra forma de investidura constitucional. É uma carreira que tem que atrair por quadros técnicos, por concursos públicos. E a gente sabe da responsabilidade que a gente tem perante a sociedade, que a gente tem que demonstrar para a sociedade diuturnamente qual é o nosso papel aqui. E a gente não vai abrir mão de exercer esse papel. E a gente vai fazer isso com união, com diálogo, com conversa, com diplomacia, com serenidade, com maturidade. Eu acho que com maturidade para levar esse diálogo adiante. Vamos ser ouvidos, queremos ouvir as críticas que nos chegam, queremos discutir e queremos avançar na construção de um poder judiciário cada vez melhor. Vanessa Matheus, presidente da AMB, muito obrigado pela sua entrevista, e a Juri News seguirá acompanhando esse importante debate para a justiça e para a sociedade brasileira. Agradeço o espaço e estou à disposição para conversar.